Olá, né? Estamos aqui hoje, né, com um tema bastante interessante que é o enneagrama e a negociação. E estamos aguardando a professora Silva Dorian, né, que é especialista no tema enneagrama, para conversar com a gente. Então vamos começar a conversar sobre o enneagrama e a negociação dentro de instantes. Boa noite. Esperando a professora Silvia Dorian entrar para a gente começar a nossa live. Prazer, Filha, pois é. É um prazer estar com você aqui, Silvia, né? Falando de um assunto, né? Enneagrama e negociação, né? Uma coisa uhum, que muita gente pode achar que não tem a ver, mas a gente sabe que tem tudo a ver, né? sim, com Tem certeza. bastante integração, bastante ligação esses dois temas e hoje vai ser bastante interessante aqui para as pessoas, né, que puderem acompanhar a gente, entender por que esses dois temas são integrados, né? Então, É, dando só um tempinho aqui para as com pessoas irem certeza. chegando. E na realidade, Magali, é importante a gente ter uma noção de que não é só enneagrama e negociação, né? Uhum, Existem muitos trabalhos feitos com enneagrama. Para você ter uma ideia, na área da saúde, na área educacional, na área, uhum. é, na área jurídica, né, que Jurídica. é o teu caso. Então, Uhum, a abordagem do Enneagrama é uma abordagem muito ampla, porque ela entra em todos os campos da sociedade de uma forma muito leve, de uma forma muito, como é que eu falo assim, com uma base muito forte. que Então, é um legal. caminho realmente, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de você se conhecer mais, né? E acho que essa nossa live vai ser uma delícia, querida. Com certeza, né? E aí, o que que eu tô, oi Lu, oi Norma, né? As pessoas entrando, né? É, Luciana, Márcio, legal, sejam hum, bem-vindos, todo mundo. uhum. Lulena é minha aluna de yoga. Ai, que legal. Boa noite, Lena. Pois é. E aí, né, eu vou apresentar um pouquinho a Silvia, né, que é professora de yoga, né, meditação e enneagrama. É Uhum. pós-graduada em psicologia positiva, né, ciências do bem-estar e autorrealização pela PUC lá do Rio Grande do Sul. Isso, né, Silvia? Mais alguma coisa? Isso. E assim, eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendiz, porque acho que a gente nunca está pronto, né? Por mais formações que a gente faça, por mais vivência que a gente tenha, nós estarmos numa posição de querer aprender é muito importante, porque nós não estamos prontos, né? Verdadeiramente, nós não Uhum. estamos prontos. Então, nesse caminho, nesse trilhar, quanto mais a gente, pelo menos eu, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Com certeza, Então, eu também. Estamos na mesma vibe. Assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente, né, vai acumulando conhecimento, mas na medida que acumula conhecimento também a gente vai sentindo um vácuo, né, sentindo alguma falta de outra coisa. Então a gente vai isso sempre em mesmo. busca e as aulas, né, que a gente como professora, né, amanhã a gente está aí de parabéns. Realmente, quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Você concorda comigo, Silvio? Mas com certeza é ensinando que a gente aprende. Com certeza, É ensinando, a gente vai, assim, cada turma é uma turma, né, com as pessoas, isso aí entra no enneagrama também, né? Porque as com certeza. personalidades vão mudando e a gente vai tendo que lidar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, né? Uhum, Então é uma coisa bastante peculiar. Eu falo assim que cada turma é uma turma, porque realmente cada pessoa é uma pessoa. E aí eu entro na negociação. Né? A gente sabe que são quatro princípios da negociação, né? E um deles é separar as pessoas dos problemas. Porque quando a gente não uhum, separa as pessoas do problema, a gente coloca
a pessoa como uma coisa, né, que está causando aquilo, é muito difícil a gente resolver, né, via negociação, porque você é você, eu sou eu, cada um é cada um, né? Então a gente vai ficando com essa angústia para não resolver os conflitos se a gente não fizer primeiro essa separação de que o problema é esse e a pessoa é essa. Eu vou deixar a pessoa agora de lado e vou resolver essa questão que está incomodando as pessoas, né? Que está fazendo que surjam algumas dificuldades, né? Vamos dizer assim, para resolver alguma coisa. E outra coisa é gerar opções, né? A gente gera opções a partir do momento que a gente começa a ver o interesse das pessoas, aquilo que eles estão assim demandando, aí a gente vai gerar opções, gerar soluções para aquela resolução de conflitos. E aí a gente chega também no interesse, no estabelecimento de critérios objetivos, né? E para tudo passa por essa fase, né, esses princípios básicos, essas técnicas básicas da negociação, a gente precisa sim saber a personalidade do outro para poder, como negociador, como advogados, né, a gente saber lidar com o outro também. Então, é por isso que hoje a gente está aqui, né? A gente está aqui conversando para poder entender melhor, né? Trazer um expert, eu acho bastante interessante, trazer alguém que sabe bem o que é o Eneagrama, como trabalha o Eneagrama, para encaixar no nosso serviço, que é negociação, mediação e o trabalho na advocacia também. Então, seja bem-vinda, Silvia, e a gente vai Obrigada. começar um bate-papo gostoso. As pessoas que vão entrando podem perguntar e a gente, Claro, na claro. medida do possível, vai respondendo, né? Então, a palavra está com você. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao convite. A A honra é minha. Magali, gentilmente, ela me descobriu aí no Instagram e conversou comigo, fez esse convite. Eu me sinto muito honrada. A honra é Acho minha. que hoje as redes sociais ela tem essa capacidade de nos aproximar, né, de nós termos essa chance de conhecer outras pessoas, mesmo que distante. Quero agradecer a cada um que está aqui, que está chegando nessa live, né, as pessoas que estão vindo, que nós possamos, eu desejo realmente que nós possamos contribuir com vocês, né, em tirar as dúvidas e que vocês possam compreender o que é o Enneagrama. Num contexto amplo, tá, Magali? Eu gostaria de Então, falar para quem está aqui conosco, quem está nos acompanhando, que o Enneagrama ele é muito mais do que um trabalho para identificação de personalidade. Porque perfeito. quando a gente restringe o Enneagrama à personalidade, a gente deixa ele muito pobre. Então, Uhum. imagine que em um contexto de 100%, a personalidade só faz Oi, parte de Marta. Oi, 15%. Helena. Pode Uhum. ir cumprimentando as pessoas. Tá bom, pode falar. Imagina que só faz, ele é 15% de um total de um universo de possibilidades. Então, eu queria deixar bem claro isso para vocês, para a gente não pensar que Eneagrama é só identificar a minha personalidade, né? Eu sou Uhum. personalidade tal, eu sou o sonhador, eu sou o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. Então, vamos logo entender que o Eneagrama, ele é muito mais que isso. O Eneagrama, como a própria Magali citou em uma postagem dela, ele é uma figura geométrica formada por um círculo, um triângulo e um hexágono. O círculo ele representa a lei do um, que é o uno, que é o todo, que é o universo, tá? Perfeito. O triângulo significa a lei do 3, que é a lei do equilíbrio. A gente sai Uhum. de uma dualidade e vai para uma outra possibilidade. E isso você, com certeza, deve usar muito bem na hora de negociar. Sim. Nós temos duas partes e temos um interesse em comum. Então, o Uhum. que vai nortear essa negociação é a capacidade que eu tenho de articular de um lado para o outro. Na lei do 3, no Enneagrama, a gente lida
com o equilíbrio, nem bom nem mal, né? Na lei do 3 também tem, é uma lei mesmo, uma lei natural. Por exemplo, nas religiões cristãs, né, várias religiões cristãs, como o hinduísmo, como o cristianismo, tem, por exemplo, a Igreja Católica tem Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, a gente tem Shiva, Brahma e outro lá que eu não recordo o nome. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, na química, na física, como é que fala? Na eletricidade, a gente tem positivo, Positivo, negativo e negativo, neutro. neutro. A gente tem. E aí você Perfeito. vai vendo que a gente vai ter a lei do 3 em várias coisas. E dentro da negociação, a gente tem esses pilares. Então, a lei do 3 ele traz para a gente um equilíbrio. Então, dentro do trabalho do Eneagrama, você tem a sua personalidade, certo? Sim, Você tem a sua essência, que é o que você perfeito. realmente é, e você tem a sua consciência. Para Perfeito. saber em que momento a personalidade entra, em que momento a essência entra. Então, esse é a outra forma. E por último, nós temos o hexágono, que é uma figura como se fosse uma estrela, só que no final existe uma ruptura. Então, ela fica 9 pontos. Cada ponto desse significa um padrão de personalidade, que foi o que nós conversamos antes dessa live, a gente estava conversando sobre isso. Sim. Esses 9 tipos de personalidade faz parte da natureza humana, tá? Se você não vai ser, se você não se identifica com um, você vai se identificar com outro. Mas um desses a gente se identifica mais. Outro ponto importante. Você, eu, as pessoas que estão aqui, nós somos o todo no Eneagrama, ok? Na nossa Ok. essência, nós somos o todo. Só que quando nós somos crianças, a gente vive situações que muitas vezes são situações traumáticas. Essas situações traumáticas, elas podem ser reais ou elas podem ser imaginárias. Nesse momento, a nossa criança que passa por essa situação, seja você não se sente amado, ou você não se sente considerado, ou você não se sente reconhecido, entende que você precisa ser de uma forma. E essa forma é a sua personalidade. Aí você escolhe em qual padrão você vai. Que dentro do estudo do Enneagrama a gente fala janela. Imagina, Magali, que você mora em uma casa que tem 9 janelas. Quando Ok. você é criança, você anda por essas janelas muito confortavelmente. Só que aí, na medida que você vai crescendo, começa assim, não faça isso, que isso é feio. Você tem que ser assim. E aí começa a vir as cobranças. Aí a gente já não consegue, você já não consegue ir em todas as janelas. Você vai Perfeito. escolhendo qual a janela que você se encaixa melhor. Essa janela é o seu padrão de personalidade. E você passa a vida toda tendo o mesmo comportamento, desde criança. De Que repente você pode ser uma interessante. pessoa. Exatamente. De repente você pode ser uma pessoa que é muito reativa. Sabe aquela história? Sabe aquelas pessoas, minha gente? Vocês podem colocar aí nos comentários que é toma lá da cá, Sim, que não sabe? tem Aquelas assim já. pessoas que não tem papo na língua, que dá um choque quando acontece logo alguma coisa. Tem pessoas Uhum, assim. Tem pessoas que são sim. mais retraídas, mais silenciosas, né? Não querem confrontar ninguém, não querem se indispor com as pessoas. Tem pessoas que Isso. não estão nem aí para nada. E cuidar de outra coisa para não ter que enfrentar os problemas. Então, Sim. cada um de nós tem uma forma de agir. E é isso que o Enneagrama traz para gente. Que Esse dentro desse estudo, né? É um esse estudo, então. estudo, exatamente, Magali, é um estudo de como são os meus padrões na vida.
Uhum. Como é que eu reajo às coisas? Olha, a Luciana tá botando aí, olho por olho, Ela é dente por assim dente. mesmo, é. E ela Pois é é, assim. Luciana. Então, ó, Luciana, aí pedindo licença a você para colocar, fazer Citar. uma observação, Oi, muitas Flávia. vezes Flávia é entrando. assim, ó, muitas vezes é assim. Você teve que, desde cedo, ter muita força para enfrentar as coisas. Às vezes Uhum. passou situações em que, se você não se posicionasse, as pessoas passariam por cima. Então, a gente cria um padrão de autodefesa. Então, sabe aquela história? A gente até brinca no curso que tem uma música que fala assim, viu, Luciana? Tem uma música que fala assim, ó. E se você quer brigar e acha que Essa por aqui. isso estou sofrendo, se enganou, Oi, meu bem. Keila. Pode vir quente que eu Gente, estou estou fervendo. fervendo. Isso é Então, verdade. então existem pessoas desse padrão. Então, nesse contexto das 9 personalidades, existe uma subdivisão, Magali. Uhum. Olha, a Luciana disse que é verdade. É, é desse jeito. Então, nesse contexto, existe uma subdivisão. Existe Uhum. as pessoas, olha, são nove padrões, mas a gente Sim, subdivide eles em três, em um bloco de três. E ok. aí vem de novo a lei do três. Nesse Sim, bloco de três, nós temos as pessoas que são da inteligência emocional. São perfeito. as pessoas que estão muito relacionadas com o coração. A gente faz esse link. Nós Uhum. temos as pessoas que são muito racionais, estão Sim. muito ligadas com a cabeça. E tem Uhum. pessoas que são instintivas, que elas sentem visceralmente, é no corpo que elas sentem, principalmente na região aqui do abdômen, aqui do plexo, dessa parte aqui da barriga, certo? Uhum. Certo. Essa é uma subdivisão. E dentro dessa divisão das pessoas que são emocionais, da- das pessoas que são racionais e das pessoas que são instintivas, a gente também divide os tipos. Por exemplo, as pessoas emocionais, que são a tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, são pessoas que o padrão delas é cada um de um tipo. O Uhum. 2 quer ajudar, aí ele faz tudo para os outros. Tá? Sabe aquela pessoa que faz tudo para todo Sim, mundo? É o ajudador, é aquela sim. pessoa que tá ali, sabe? E aí o que que acontece? Sempre Ela esquece dela. disponível. Sempre Sim, disponível para os outros e outros. nunca olha Sim. para si mesma. Né? Se Uhum. tiver alguém que se Perfeito. identifica aí, vocês vão me falando. Tá? Tu se identifica. Tá sempre ali disponível, Sim. disponível, e aí não olha para a própria dor, não olha para as Uhum. necessidades, não olha o que precisa ser olhado, porque pensa assim, não, eu tenho que ajudar fulano, eu vou pensar em mim, entende? Então, esse, Entendo. esse é um ponto delicado para se ver, porque a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Uhum. Aí a gente tem o tipo 3 que também é do emocional. Só que são aquelas pessoas que querem ser amadas pelo sucesso que elas fazem. Sabe Perfeito. aquela pessoa que chega chegando, que está sempre É. querendo alcançar objetivos e metas, É está o sempre atrás, exuberante, é é o aquela. exuberante. Só que quando Uhum. a pessoa alcança a meta, não era aquilo. Aí ela vai atrás de outra maior. Só que as pessoas Sim, estão sempre insatisfeitas, né? Que estão sempre sim. buscando O mais. copo é sempre pela metade vazio, né? Exatamente. E são pessoas que Uhum. gostam de tá, assim, aparentemente assim, tá em evidência, demonstra talento, demonstra sucesso, e elas são Isso, incansáveis. E são pessoas que se adaptam muito facilmente aos ambientes que elas estão. É tipo um camaleão social. perfeito. Tá? E aí, Uhum. dentro do centro de inteligência, olha, o Rafael dei tchau aí. E dentro ainda desse centro emocional, a gente tem o 4, que o Uhum. 4 é aquela pessoa que ela sente demais. Sabe aquela pessoa que às vezes você está conversando e fala assim:
eu estava andando e levei uma topada. Ela, menina, eu quebrei meu pé. Tem Sim. sempre uma história mais dramática do É. que a sua. Tanto Uhum. para o lado dramático da dor, quanto para o lado da alegria. Quando se Sim. diverte é demais, existe uma intensidade nesse padrão. São pessoas muito Uhum. intensas que às vezes pegam uma situação desse tamanho e faz enorme. Agora Uhum. você imagina, dentro da sua realidade, da sua experiência, como Uhum. será tratar com essas pessoas emocionais em uma negociação? Pois é. Aí por isso o enneagrama é importante, né? Porque se a gente Exatamente. trabalha o enneagrama conhecendo a gente e conhecendo a outra, você acredita, Silvia, assim, na sua experiência, que Hum, mesmo sem fazer o teste com a pessoa, o nosso olhar, com o seu olhar, principalmente, que você que é a hum, expertise, a que tem a expertise, né? Você que tem assim, o enneagrama no sangue, vamos dizer assim. hum. Você, com o seu olhar, você perceberia, ou com a linguagem corporal, com a linguagem verbal ou não verbal, você perceberia esse tipo de pessoa na hora que você tivesse com ela frente a frente? Então, Ou não olha é uma só, coisa tão fácil de perceber? olha, isso eu vou dizer para você que isso é uma tentação na nossa vida, entendeu? Entendi. Porque quanto mais a gente estuda o enneagrama, mais a gente quer identificar as pessoas. Mas veja, Perfeito. existe um risco aí, Magali. Uhum. Quando eu, quando eu me arvoro a, a sugestionar uma pessoa, eu tiro dela a grande oportunidade de se descobrir. É por Perfeito. isso que muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, os testes que nós fazemos, é, esses testes que identificam o perfil, eles são muito mais uma indicação do que uma certeza. Sabe Entendi. por quê? Porque quando você vai mergulhando no enneagrama, a profundidade dele é muito grande. Então, nós não Uhum. temos como num teste de enneagrama, ou a gente não tem, olhando o comportamento da pessoa, dizer que essa pessoa é desse padrão. Porque a gente tira dela Foi, a Nelly. chance de ela mesma se descobrir. Ó, eu vou dar uma Perfeito. parada que a Luciana falou assim, ó, acho que Sim. tem um pouco do tipo 3, Três. camaleão. E detalhe, buscando me realizar vivendo com propósito. Legal, Sim. Luciana. Boa É noite, isso Nelly. aí. Boa noite, Cláudio. O que eu entendi, então, nessa sua fala, Silvia, cortando um pouquinho você, Não, mas daqui a claro, pouco pode eu falar. retomo, que, assim, a gente corre o risco do negociador, vamos dizer assim, se querer fazer o papel de uma pessoa que faz o estudo mais detalhado, a Uhum. você realmente fazer uma estigmatização e não está sendo correto essa estigmatizar a pessoa e você assim não está dando poder para ela se autodescobrir. Mas numa negociação, se a gente tiver um olho um pouquinho apurado, você ainda acredita que a gente pode correr no risco de fazer assim um pré-julgamento assim errado da pessoa? Olha, é assim, ó. Eu penso o seguinte, a sua fala é isso mesmo, é muito pertinente, mas quando eu falo para você, eu estou falando quando a pessoa vai buscar esse autoconhecimento. O que você Uhum, traz é uma situação que é posta, onde existe um conflito, e esse conflito precisa ser direcionado para que todas as partes se sintam acolhidas, valorizadas e que cheguem em um perfeito. consenso. Esse é o Uhum, propósito, né? Porque em uma isso, negociação em que uma pessoa se sente prejudicada, não é uma negociação coerente. Então, nesse perfeito. aspecto, é óbvio que se eu tenho essa expertise de entender que aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa que tem um tom mais pesado, como o tipo 8, o tipo 8 é uma pessoa que é aquela que eu falei, assim, que ela vai Uhum. logo para o ataque. É óbvio que quando eu for me direcionar para ela, eu não vou para o enfrentamento.
Porque se Perfeito. eu for para o enfrentamento, vai ter uma briga e não vai chegar a resultado nenhum. O que eu Uhum. preciso fazer? Aí é que quando eu conheço o padrão, eu já sei que esse caminho não é o caminho. Sim. Eu observo as características da pessoa, vejo que não é o caminho, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar essa pessoa a refletir. Uhum. E a minha abordagem vai ser diferente. Os Perfeito. meus Era isso que eu estava perguntando. argumentos, É. exatamente, os meus Uhum. argumentos serão diferentes. Uhum. Entende? Entendi. Exatamente, que se eu for a negociação envolver uma pessoa, por exemplo, que é muito racional, que ela é Uhum. muito. Eu não posso ir com suposições para ela. Eu tenho que ir com fatos, evidências, coisas concretas para ela conseguir compreender aquilo. Perfeito. Se eu vou Era essa a negociar, visão. pronto, é isso, Sim. exatamente. Agora, Uhum. essa leitura que eu faço, que eu vou fazer, eu Uhum. primeiro preciso me conhecer. Se eu Perfeito. não me conhecer, como é que eu vou levar o outro para onde eu não fui? Sim. Não Aí é? você quer fazer uma coisa sem. É por isso a nossa conversa aqui, a nossa live, a nossa Exatamente. ligação. Porque é como se cada, cada pessoa tem um quadradinho, né? Até as suas Exatamente. janelas, pegando o exemplo das janelas, né? Da Vamos janela. colocar, cada uma tem uma sua janela. Eu tenho a minha janela negociação, a Silvia tem, você tem sua janela Eneagrama. Essa conjunção que pode acontecer pode ser um trabalho de parceria. Exatamente. E até assim, eu como negociadora, numa negociação muito difícil, que eu enxergue, porque eu já me estudei, né? Eu até procurei a Silvia, já fiz o meu enneagrama e já me estudei, que daqui a pouco eu quero que você fale como é esse estudo, como é que a gente estuda, como é que a gente sabe realmente lidar com as nossas personalidades, né? Com nossos tipos, né? Eneatipos, né? Até uns autores falam isso. Como é que a gente vai eu já estudada, percebi na negociação que não está saindo por causa de um advogado mais posicionado e que ele realmente tem uma personalidade difícil de se tratar. E aí eu digo assim, poxa, vamos conversar e talvez as partes entendam, na minha conversa, o direcionamento para procurar você, Silvia. Não, se a gente faz isso, como faz muito hoje em dia com a constelação, né, você deve saber, Uhum. quando Sim, o sim, claro. advogado percebe, o advogado de família percebe que aquela situação ficaria melhor depois que passa pela constelação, então você como advogado, você como negociador, né, que tem um papel social, você disse, poxa, essa pessoa está precisando primeiro passar pela constelação. Vamos sugerir, né, eu estou dizendo como advogado, como Claro. negociador, Sim. sugiro, e eu já tenho meu parceiro para isso, né, passo, lógico que eu não vou obrigar, né, tem autonomia de vontade da pessoa, mas você explicando para a pessoa, eu já fiz isso no escritório e disse, poxa, conversa com essa minha colega que é consteladora, né, porque Uhum. eu estou percebendo que esse interesse extrapola essa situação aqui, né, e que não está sendo resolvida por causa disso. Então, o enneagrama eu nem sei como é que se chama quem faz o enneagrama, como é que a É gente chama ele? facilitador. O facilitador, o mediador também é o facilitador. Então, o É. facilitador pode estar ali e a gente fala, poxa, se vocês passarem pelo estudo do facilitador, e como a palavra bem diz, né, facilita, e aí na volta poderia ser que a negociação corresse de uma forma bastante diferente e chegasse até um acordo, né? Então, uma coisa assim que eu enxergo e eu acho que você também, né, Silvia? E você conversando comigo, você falou até que tem um juiz. Você É, achou esse dado na do juiz? realidade é o seguinte, eu até anotei, é assim, ó, Tá. toda a Uhum. magistratura do estado do Tocantins faz eneagrama. Que legal, hein? Quem Eu não sabia levou, disso. quem levou o eneagrama para o Tocantins foi o desembargador chamado Marco Vilas Boas.
Perfeito. Ele fez o enneagrama com ele ficou tão impressionado com o resultado que ele desenvolveu um trabalho com os magistrados do Tocantins e todos eles fazem enneagrama. E quero dizer para você que isso interfere na sentença que eles dão. Acredito. Deve ser Então, perfeito lá. exatamente. E é isso que eles fazem, o que você está falando. Eles fazem uma Uhum, avaliação do perfil do réu. E em uhum. cima da avaliação do perfil, eles têm condições, eles têm dados que as próprias evidências não dão e eles conseguem fazer uma leitura mais assertiva sobre aquela pessoa que está lá. Que Então você perfeito. veja, é incrível o Uhum, trabalho dele, é incrível a repercussão. E não só lá, tem trabalhos em uhum, presídios, tem trabalhos socioeducativos, socioeducacionais com infratores, com uhum. delinquentes, né? Crentes. Com jovens infratores. Tem um trabalho numa igreja, numa tribo indígena. Uhum, Eu, inclusive, quando nós finalizarmos a live, uhum. eu vou mandar para ti o, as reportagens. É que eu estava lendo aqui Perfeito. que a Luciana colocou, Magali, Sim. acredito que esse teste, Que- essa análise dos tipos que a Silvia aborda me parece ser mais profunda do que o coach formado em análise comportamental faz. Sim, Luciana, é, ela é mais É profunda porque ela não fica só a nível de personalidade, né? perfeito. Porque você conhecer o enneagrama e ficar a Uhum. nível da personalidade é você ser um mar, é você mergulhar no mar com 2 dedos de profundidade. Você vai bater com a barriga na areia. Você vai bater com a barriga e não vai mergulhar realmente no que vai ser o grande diferencial, que é o caminho de autoconhecimento. Magali, hoje mais do que Uhum, nunca, na situação uhum, que a gente viveu, que a gente vive com a pandemia, muitas uhum. coisas vieram, muitas situações pessoais nossas e a forma da gente agir veio de uma forma que, se a gente não olha para tratar esse autoconhecimento, nós vamos ter muitos problemas. E aí você Perfeito. pensa, você e as pessoas que estão acompanhando, Uhum, enquanto advogados ou negociadores ou pessoas que trabalham com outras pessoas, quando começam a olhar para si e cuidar de si, naturalmente o seu feeling em relação ao outro aumenta. Que é a experiência que você tem quando você dá aula, quando você troca com o outro, mas o outro só vai até onde você consegue levar ele. Então, numa perfeito. negociação, quanto mais você tiver conhecimento do seu padrão, primeiro, Uhum, conhecendo todos os outros, mais fácil será. Porque eu observe, acredito. Uhum, exatamente, porque observe, se eu sou uma pessoa, por exemplo, de um padrão racional e uhum. eu tenho que lidar com 2 pessoas para negociar e elas são emocionais, aquilo vai mexer comigo. Vai te impactar, com Vai me certeza. impactar, entendeu? Uhum. Tipo, É ai, o por que que eu que chora? falo, o que eu Por que que falo chora assim. tanto essa criatura? Sim, porque você não está entendendo o que eu falo, né? Que quando eu falo do mediador agora em si, né? Do mediador. Uhum, do mediador. Do mediador, quando eu capacito os mediadores, eu falo uma coisa assim, Sil. Não sei se você vai concordar comigo. Eu falo Hum. que quando você se dispõe a ser mediador de uma situação, se na hora que você entra na sala, né, de reunião, na audiência, você percebe que aquela situação, que aquelas pessoas te remetem a alguma coisa sofrida sua do passado, você pede para se afastar, porque você pode até atrapalhar em vez de ajudar. Então Exatamente. você se torna impedido por você mesmo. Então o Enneagrama ajuda nisso também. Né? Com Porque certeza. você não sabe por que não está conseguindo facilitar o diálogo daquelas pessoas. E às vezes a situação não é com eles, né? É com você. Exatamente. Porque É. você não tá encarando você racional, não está encarando dois emocionais
e começa a ficar muito perturbado com aquilo. Então é bastante É, interessante o que você falou, gostei. é, Estou e, gostando de tudo, mas é, tudo bem. e aí você vê assim, ó, outra coisa que você falou que eu queria frisar é assim, lá atrás, tá? Pra gente Tá. não deixar frouxo nada. Lacunas, como eu falo. Tá bom. É, dentro do enneagrama existe lá os tipos, né? Os eneatipos. Mas Sim, a gente, normalmente, nós temos um que é mais forte. Por mais que a sim. gente se identifique com outros, porque num contexto a gente acaba tendo um pouco de cada, tem um que é o nosso padrão. Esse é Perfeito. o nosso padrão, certo? Uhum, certo, entendi. Quando eu começo a entender os outros padrões, eu também posso escolher agir como eles agem. Perfeito isso, então. Entende? Mas não seria uma situação teatral, não. É a gente Não, mesmo que é a incorpora gente, que sabe é. por quê? Porque é assim, dentro do trabalho do Enneagrama, existe um tapete, que é o Uhum, símbolo do Enneagrama. Quando a sim. gente fala assim, quando a gente vai para o tapete, que você se posiciona no lugar do outro, Uhum, existe uma energia que é o campo mórfico, que existe na constelação familiar. A constelação familiar, se você já participou, alguém já já. participou, sabe que é um campo mórfico. É um campo Uhum, que aquilo sim. te sugestiona. Na mesma Uhum, coisa o Enneagrama. Eu vou contar uma experiência para vocês terem perfeito. noção de uma moça que era padrão 2. Ela era a ajudadora, tava sempre Uhum, queria resolver tudo. E isso para um negociador também pode ser bom e pode ser ruim na mesma medida. Porque se eu quero resolver tudo, eu não dou a chance para os outros resolverem. Eu vou lá e quero fazer do meu jeito. Pode sim. acontecer, certo? Pode, Ok. certo. Aí eu vou dar o Perfeito. exemplo. Tu tá me ouvindo? Tá, né? Todo mundo tá ouvindo? Agora. Tá me ouvindo, Magali? Ah, Ok, tô vou ouvindo. continuar. Ok. Aí tá. Aí o exemplo dessa moça. Essa moça era gerente de uma empresa. Uhum, E quando ela chegou para trabalhar, ela foi. O rapaz do RH disse assim: Fulana, duas funcionárias brigaram hoje aqui. uhum. Oi, Márcio. Imediatamente ela falou: Eu vou resolver. Né? Aí, e ela fazia o enneagrama comigo, ok? Sim, E ok. aí ela disse, Silvia, na hora o que eu queria era, olha a ideia dela, eu vou conversar com uma separadamente, eu Uhum. vou conversar com a outra, digo o que eu penso para uma, digo o que eu penso para outra e resolvo a situação. Ela É o resolveu padrão tudo. dela, ela queria resolver tudo, Sim, ok? ok. Só que aí ela disse assim: eu parei e me lembrei de uma coisa que você falou, porque eu tinha dito para ela: você Uhum, sempre pode fazer diferente. Não precisa você fazer sempre do mesmo jeito, porque uhum. tudo que você fizer do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Porque ela tinha me dito que nas situações que ela precisava ter enfrentamento, ela não conseguia. Aí ela Perfeito. dava um jeito de articular, eu vou usar essa palavra, manipular, Uhum, mas, uhum. mas é porque ela queria que saísse sem que tivesse conflito, sem que tivesse briga, né? Tipo isso. Isso, sim. Aí ela disse assim: Não, aí sabe o que eu pensei, Silvia? Eu vou fazer diferente dessa vez. Ela que tinha uma pessoa na empresa que já tinha feito também o Enneagrama comigo, que era, Uhum, que dentro do Enneagrama a gente fala assim: ela é dois, certo? sim. Do lado do dois tem o um e tem o três. Então, Uhum, o um para ela é uma asa, que a gente chama asa sim. no Enneagrama. É, você me explicou que era a Pois asa. é, É. era a asa, né? É. Aí ela Uhum. disse assim: quer saber? Eu vou perguntar pro que o que que o meu amigo faria no meu lugar. Chamou Uma ele boa solução. e disse assim, aí contou o que estava acontecendo, né? Olha, aconteceu isso. O que que você faria? Uhum, O um, ele está muito ligado à justiça. O que é sim. certo, sabe aquela coisa assim do certo, do correto, que tem que ser aquilo que precisa ser falado. Aí ele falou assim: Uhum, Não, a primeira coisa que eu faria era chamava as duas
e Uhum. mediava uma conversa entre as duas, para que elas, uma dissesse para a outra o que foi e fizesse lá a negociação. Aí ela Uhum. disse, Silvia, quando ele falou isso, eu cheguei, gelei. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. Aí ela disse que Uhum. foi lá, chamou as duas moças, Uhum. ok? E aí perguntou o que tinha acontecido. Aí falou, olha, vamos fazer o seguinte, você fala o que aconteceu e como você se sentiu, e depois a Uhum. fulana fala o que aconteceu. Ela disse, Uma de Silvia, frente para uma outra. de frente para outra, numa Ok. sala, né? Uhum. Aí ela disse assim: Olha, e antes da gente começar, eu queria convidar vocês a dar uma respirada, né, para que a gente consiga entrar num consenso. Ela disse que deu uma harmonizada lá. Beleza. Uhum. Ela falou que foi a primeira vez em que ela sentiu que ela abriu mão do controle. Ela deixou que Que perfeito. o Uhum. outro encontrasse o caminho. Uma Sim, falou, disse que não gostou da forma com que a outra tinha falado, aí a outra disse que ela falou assim porque ela já tinha provocado ela, e aí elas foram construindo a fala uma da outra, e ela só fez a amarração final e harmonizou o ambiente. ela Veja, foi uma mediadora. ela foi uma mediadora, ela saiu Sim. do padrão dela de controle, Uhum. de querer que as coisas fossem sem briga, sem isso, sem aquilo, sem conversa. Então, Sim. veja, quando eu sei que eu tenho um padrão assim, eu vou buscar recurso em outro exemplo, em outro tipo, Uhum. para que eu Perfeito. tenha um resultado diferente. Senão Quantas você fica vezes repetindo o padrão, né? E às vezes prejudicando as pessoas que estão ao redor da gente e se auto-prejudicando também, né? exatamente. Olha, existe uma coisa que nós, a maioria de nós dos tipos, tem, é necessidade de Uhum. controlar. Sim, com certeza. Existe uma Eu acho que a necessidade de gente foi controlar, criado para controle, né? para Uma controlar. coisa interessante. E aí o controle, ele parte primeiro para a gente, né? Então, a Uhum. gente tem que dar conta de tudo, Sim, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado. E aí a gente acaba observando que nós somos o nosso maior julgador. sim. E tem padrões que são mais ainda. Tem pessoas que são muito intransigentes consigo mesmas, Uhum. ok? Agora Ok. imagine, se eu me cobro, eu vou cobrar do outro, Magali? Muito mais. Muito mais. E se eu sou uma pessoa que me cobro muito, como é que eu vou agir numa negociação se eu não tiver consciência disso? É, a gente atrapalha, porque você quer controlar tudo, né? Você parte do seu. E aí é a questão da negociação. Você fica posicionado, né, numa posição e não busca o interesse que está por trás daquilo, né? Porque o fato em si, ele é como um iceberg que a gente fala, né? A gente está vendo aqui o iceberg, mas a gente não está vendo a base dele. E na base dele tem muita coisa acontecendo, tem muitas situações. Se você não consegue descer, buscar o interesse em si daquele caso, você termina extrapolando e não vai, não. Isso acontece muito quando eu estou como advogada, Silvia, isso é péssimo, né? Porque quando você encontra o advogado posicionado, né, que só quer, por exemplo, a questão de dinheiro, de valor, ele acha que é aquilo, 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 e não pode ceder. Porque na Exatamente. questão dele, o cliente dele vale isso, tem direito a isso. E aí ele não coloca assim, o interesse do cliente, como dizer assim, poxa, o cliente quer paz, o cliente quer voltar a falar com aquela pessoa, gosta muito daquela pessoa, o cliente quer deixar para lá essa situação, fechar o ciclo. Mas ele, como advogado, isso eu falo porque, né, é a profissão que eu acolhi para lidar. E aí você, se não tiver esse cuidado, você se identifica com o fato, que é do cliente, não é Uhum. seu, e toma conta da bola, que eu falo, né? Toma a bola para si, não Com passa para mais certeza. ninguém e não resolve.
e impede da Exatamente. resolução. E por uma pessoa estranha ao conflito, porque o advogado ele é estranho ao conflito. O negociador, né, se não for em causa própria, ele é estranho também. Né? O Décio Claro. entrou aqui, oi Décio, outra pessoa, e Luciana está falando aqui, Lu, o que que é? E aí mora o perigo, pode colocar tudo a perder, sim, né? Porque se você, o controlador, como você fala, aí é uma das, eu estou enxergando, né, que é um dos tipos mais difíceis de se lidar. Você diria isso, Silvia? Porque quando você é Então, controlador, você. Ou eu estou falando besteira, aí você pode me corrigir. não, você não está falando besteira, não, querida, é isso mesmo. Agora é assim, ó, dentro do Eneagrama, a gente tem as distorções que a gente chama, né? Então, nós Uhum, temos o medo, a inveja, a cobiça, né? A gente tem a avareza, enfim, a gente tem sim. essas, e a gente tem o resultado disso. Então, veja, se Uhum, eu sou uma pessoa que quero que as coisas aconteçam do meu jeito, eu vou uhum, reforçar o controle. E quando eu trago um controle muito forte, significa que se não for do meu jeito, não não, vai funcionar, não vai prestar, e eu dificulto o acesso às pessoas por conta disso. Então, o perfeito. grande trabalho, sabe, Magali, dentro de um contexto assim, primeiro, minha gente, primeiro, é que a gente compreenda onde nós estamos, onde a gente se Uhum, identifica, para que as sim. coisas comecem a ter que seja um divisor de águas. Então, a Uhum, Magali, ela agora está entrando está mergulhando nesse oceano aí de informação, porque ela vê o quanto isso pode agregar no que ela faz. sim. Então, para cada um de vocês que trabalha, né, que vocês estão lidando diretamente com situações conflituosas, ou com clientes, ou com a própria família, quanto mais você tiver essa abertura de perceber que é a partir de você que a leitura e as coisas podem ser mudadas, as coisas vão ficar mais fáceis. Com Porque quando certeza. está Porque não pesado, adianta só estar com a técnica se você não está preparado para utilizá-la, né? Eu falo isso para os exatamente, alunos. não Uhum. adianta. Olha, Magali, eu quero te falar que eu acho que o nosso tempo daqui a pouco já vai começar. Vai, Passou porque tão é assim, rápido. passa muito rápido quando tá muito bom, né? Tá muito bom conversar com você, Olha, aí a passa Luciana, rapidinho, né? Vai ficar Lucia, gravada, vai. é, Né? Vai ficar. Pois Luciana, é, então fala aí do trabalho do Enneagrama. Como é que se não, faz? Como é que as pessoas entram em contato com então, você? É minha gente, interessante fazer. minha gente, olha, eu quero dizer para vocês que existem, eu agradeço muito, viu, o convite, Magali. Eu tenho o meu Instagram é Silvia Dorian, e aí lá Uhum. tem todas as minhas postagens de yoga e eneagrama, e eu tenho também um canal chamado Iograma, que é Yoga e Eneagrama, e eu faço atendimento personal de eneagrama, que a gente faz uma Perfeito. sessão, e nessa sessão a gente começa a trabalhar o Uhum. aprofundamento, e aí você vai se descobrir e você inicia a sua trajetória. Eu E estou apenas para facilitar. você está fazendo esse atendimento, Silvia, via online mesmo, virtual, porque Online você nem também. falou onde você está, né? Eu estou em Brasília, e você, Eu estou Silvia? em Belém do Pará, minha gente, a Pois terra é, do açaí, do tacacá. que legal, a gente adora sair aqui também. Eu, a minha formação foi pelo Instituto Eneagrama Shalom, eu tô até ter Uhum. a Tá camisa, com a camiseta. na Uhum. pessoa do Domingos Cunha, que é um português radicado no Brasil, né? E ele tem um trabalho incrível, está há 40 anos no Brasil, e o Eneagrama tem uma ramificação muito, muito profunda, existem muitas pessoas sérias que trabalham com Eneagrama. E assim, quando você coloca, aparece o Instituto Eneagrama Shalom e é um lugar incrível, tá? Então, eu Uhum. fico à disposição de vocês. Quero dizer que do fundo do meu coração, eu peço para vocês se conheçam, minha gente. Não, Que e não aí eu quero seja. saber, esse seu trabalho está sendo virtual também? É fácil Ah, fazer sim, sim. virtual? É fácil Olha, fazer ou não?
existe. Como tudo na vida, existem os lados positivos e os lados negativos. E aí a gente entra no triângulo lá do Eneagrama e existe o consenso entre esses dois lados. A gente Uhum, perde pelo fato de não estar pessoalmente, não sentir energia, né? Mas a gente uhum. ganha porque não tem barreiras, porque a gente posso falar com qualquer pessoa em qualquer lugar, posso Perfeito. contribuir no processo daquela pessoa. Então, isso é muito Uhum. valoroso. Isso é Isso é propósito, verdade. né, minha E amiga? o advogado, porque eu me digo advogada humanizada, né? Sim. É aquela advogada, né, que vai realmente não mudar a pessoa, porque a gente não muda o outro, né? Uhum. Mas vai acolher o seu cliente para que ele se sinta bem na resolução dos seus conflitos, né? Com Eu mostro certeza. caminhos para ele. E um dos caminhos que eu enxergo agora com você, Silvia, conhecendo você, maravilhosa, sua live, sua fala, que você é Nossa perfeita, live, né? professora, nossa Nossa live. E live, né, aí querida? eu vejo assim uma situação bem de parceria mesmo. Porque o que, que acontece? Quando a gente pega clientes difíceis e que enxerga que ele precisa dessa leitura pessoal, né? Lógico que tem os psicólogos para tratar os Claro, problemas, claro. mas para fazer uma explanação, para fazer esse serviço que você faz, muito legal, adorei. Adorei, Silvia, Poxa, e porque eu. o que eu tinha, né, o que eu fazia, né, o que eu faço nas aulas é apresentar para os meus alunos que eles precisam realmente se enxergar, enxergar o outro para poder partir para uma negociação favorável e uma mediação que dê ou não uma composição, um acordo, né, que esteja preparado para isso. Então, quando eu trouxe o Eneagrama, foi nesse sentido, mas eu vi que eu não estou totalmente errada, né? Trazer você como uma pessoa que Não, trabalha com isso só agrega o nosso serviço de com advogada, de certeza. negociadora, de mediador, e é muito legal Magali, isso. e hoje, mais do que nunca, a gente tem os Uhum. exemplos da constelação, a gente tem a CNV, a comunicação não violenta, Sim, e a cada perfeito. dia mais vai haver uma humanização. Quando você se coloca como uma advogada humanizada, é porque é esse o caminho. Com Quanto mais nós certeza. estivermos alinhados e humanizados na perspectiva de que é um ser humano diante de outro ser humano, as coisas vão fluir com mais verdade e com mais leveza. Perfeito. E ainda não derrubaram a gente, então se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, Alguma porque né, pergunta? o Instagram faz isso, pum, vai derrubar a Pum, gente. Não, apaga. não Ah, ah. consegui, assim, não botou o cronômetro ainda, então se as pessoas que estão aqui quiserem perguntar mais da Silvia, né, mais do trabalho, mais do Eneagrama e a relação do Eneagrama com a negociação, que tem tudo a ver, né, que as pessoas quando olham Eneagrama e negociação, poxa, são É, coisas opostas, não tem a ver. O advogado, como eu falei com você antes, Silvio, ele realmente tem esse ceticismo, né, das coisas novas, mas a gente mudou, né? Com essa pandemia, realmente uhum, as coisas têm acontecido de uma forma diferente, e não porque a gente não encontrar alternativas para conviver, para facilitar, vamos dizer assim, o serviço o nosso serviço profissional e até pessoal, né? é. Questões pessoais também são resolvidas com o Eneagrama. Principalmente, querida, principalmente depois que eu conheci o Enneagrama, a minha relação com o meu marido tornou-se outra relação, porque eu compreendi Uhum, porque ele agia como ele agia. A minha relação com os meus perfeito. filhos, eu tenho dois filhos, o meu filho tem 26 Uhum, anos, a minha filha 25, e uhum. eles têm um padrão. Eu tenho quase o Enneagrama todo na minha casa. Aqui, a Verusca está perguntando como, na prática da negociação, usar o Eneagrama. Verusca, primeiro, o negociador, pelo que a Silvia falou, e ela pode me complementar, Isso, primeiro ele tem que tem se que se conhecer. preparar para isso, É, tem que se conhecer. E depois eu vi uma possibilidade aqui de serviço, né, Silvia? com Quando o certeza. negociador, né, porque são várias reuniões, às vezes, para chegar a um acordo. Quando ele percebe na primeira reunião que aquela negociação vai ser difícil por causa das pessoas, lógico que um negociador que já está preparado com um olho mais clínico para isso, Vai ele pode perceber. sim
Ele pode se encaminhar, dar sugestão, porque o negociador pode fazer isso, né? O advogado, não estou falando do mediador, por favor, porque as pessoas. Estou falando do negociador. Consulta. Ele pode sim sugerir, né? E indicar um trabalho com enneagrama, não é isso, Silvia? E assim, Com, depois voltar como esse. Eu quero depois essas matérias para postar a gente no Instagram e as pessoas ficarem sabendo desse trabalho maravilhoso que tem lá em Tocantins. Que é esse tipo de vou, trabalho, né, que eles estão isso. fazendo por lá. Se E tu isso é colocares legal, o nome do desembargador Marcos Vilas Boas, Marcos tá? Vilas Vilas Boas, Boas, eu vou achar. é, ele Uhum. mandou num congresso que teve em 2018 em Brasília. Aí em Brasília teve o congresso do Enneagrama. E esse congresso do Foi? Enneagrama foi em Uhum. 2018. Pois Eu fui, é. eu Uhum. fui. Que Ele mandou legal, se a dois gente tivesse conhecido. magistrados. Pois Uhum. é. Ele mandou Que- dois magistrados para representar o Eu Tocantins sei. e falar do Uhum. trabalho incrível que eles estão fazendo lá. Que É legal, muito porque isso é lindo. bem inovador, né? Isso é uma questão. Antes de terminar, né? Não estão derrubando a gente, mas vou É. encerrar daqui a pouco. É, tem a advocacia, não sei se você sabe, a advocacia colaborativa, que é lá dos Uhum, Estados Unidos, que ele tem assim, não é só o advogado, não é só o negociador, vamos dizer assim, o advogado negociador, é uma equipe toda. Lá o colaborador ele não vai para a justiça. Ele tenta uhum, resolver a questão do seu cliente com esse apoio, entendeu? E aí uhum, ele tem terapeuta junto, tem médico, tem assistente social, tem uma equipe para poder uhum, resolver essa questão sem levar para a justiça. Aqui no Brasil, são poucos, existem os colaboradores, mas existe mais o advogado cooperador. O que é o entendi. cooperador? Ele Hum, vai tentar resolver a questão, né, negociação direta, mas se não der certo, ele tem outro caminho que pode chegar à justiça. Tem a arbitragem, tem a mediação e pode chegar lá na justiça. Ele não é uma pessoa que só trabalha fora da justiça como colaborador. Mas quando você traz aqui o Enneagrama, eu vejo um tipo de parceria mesmo, entendeu? Um tipo uhum. de parceria com os advogados, com os negociadores, para esses casos mais extremos, né, de negociações que podem dar certo, né? E aí, com a ajuda das pessoas que entendem a coisa, porque eu adorei você não ficar no superficial, né? Não fazer Com esse teste certeza. e já achar que está sabendo, já se rotular, né? Você se rotula Isso, numa isso, personalidade. é. E é interessante também, Silvia, falar que a gente, na fase das idades, a gente vai mudando, né? Eu não sei se eu É. entendi isso direito, Não, mas. na realidade é assim, na realidade é assim, quando a gente vai responder o teste, quando é direcionado o teste, eles sempre pedem para a gente responder com a cabeça que a gente tinha quando a gente tinha 18, 19 anos, 20 anos, Uhum, que é uma idade onde você sai da adolescência e que as coisas estão muito vivas em você. Depois perfeito. quando a gente está mais maduro, a gente não tem a mesma, a gente é diferente a nossa forma de pensar, Uhum, né? Por mais que a gente às vezes fique agindo da mesma forma, mas existe algumas máscaras, as coisas que a vida vai ensinando, a gente vai reagindo, reagindo. uhum, Esse é uma observação em relação a responder o, o questionário lá, né? O teste, vamos colocar assim. Mas quando você faz o trabalho como a gente vai fazer, né? Eu e você, nós vamos fazer esse uhum, trabalho, sim, você vai muito mais profundo, porque você uhum, vai além de um teste. Você vai nas perfeito. suas crenças, nos seus Uhum, padrões, nas suas dores, no que você foi se transformando ao longo da vida. Porque uhum, se a gente não tiver cuidado, a gente fica tão longe da nossa essência que às vezes a gente não sabe mais nem o que a gente gosta, com certeza, a gente vai tá? perdendo A isso, gente né? vai Como se a gente perdendo fosse isso. se Dis- desumanizando, Exatamente. E né? se distanciando de quem a Diz- gente é realmente. Perfeito.
A Norma né? que falou que conheceu, não conhecia o Eneagrama e conheceu com as minhas postagens e está aqui agradecendo. Obrigada, Norma, você né, por ter acreditado, né, no chamado da gente, ter vindo É, participar dessa live que foi maravilhosa. E a gente tem que começar a encerrar, né, Silvia? Porque daqui a pouco é ela isso vai mesmo, cair. vai cair. E há essas 48 pessoas que por aqui passaram, que estiveram, Passaram. que ficaram conosco. Do... Paz e Sim, bem, minha gente. Gratidão. tá Magali, bem. sua linda, foi um prazer enorme falar Né? contigo, viu? Então, o meu também igual, muito bom, adorei, Silvia. É uma parceria aí, espero para que a gente Com consiga fazer o certeza. caminho disso. Oi, Verusca, Verusca. E aí, o que que Beijos. acontece, né? Ah, Beijo para todos. Qualquer dúvida, pode procurar a Silvia lá, aqui no Instagram, no né? Instagram, isso. Ela falou aqui o Instagram, ou no meu Instagram, que eu vou direcionar para ela, né? Vou Isso procurar esse mesmo. desembargador, vou fazer uns posts para a gente Show de tocar bola. essa ligação do Eneagrama com a negociação, que tem Show tudo de a ver. bola. Tá Tá. bom. Beijão, Um Verusca, pra ti beijo, também. Beijo pra todo um beijo mundo. para todos. Tá. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.